obreiro aprovado. Amém. Glória a Deus. A Deus seja toda a glória, a Deus seja todo louvor e a Deus seja toda a exaltação. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Faremos a leitura a partir do versículo 36. Enquanto você encontra o texto, quero louvar a Deus por estar retornando à congregação da Água Fria. Estive aqui o ano passado. A última vez foi a convite de Camussa para um culto de missões online, onde estava tudo fechado. Mas aprove a Deus estar retornando aqui novamente. Louvar a Deus pela vida do irmão Cipriano Targindo, que me convidou. Irmão Cipriano é um amigo que Deus me deu. Que Deus continue, meu irmão, lhe conservando dessa forma, com saúde, com graça, nessa simplicidade. O senhor, sua esposa, irmã Lúcia, que está lá fora. Deus abençoe grandiosamente. Quero louvar a Deus, irmãos, de forma agora específica, pela vida do pastor Paulo Batista, este instrumento de Deus, este ícone das Assembleias de Deus aqui em João Pessoa. Deus abençoe, pastor. O senhor grandiosamente. O senhor tem a minha estima e meu respeito. Pregar no altar onde o senhor está sentado é muita responsabilidade. Que Deus continue abençoando, viu? O senhor e sua família, todos os demais cooperadores que aqui estão, Deus abençoe. Lucas Paiva, Pedro Paiva que está ali, esses jovens pregadores, Deus abençoe. Vão nessas forças de vocês. Simplicidade, humildade, cheio de Deus, que Deus vai apresentar. Deus abençoe a irmã Lúcia de Fátima. A irmã Lúcia é uma bênção. Tem muitas pessoas conhecidas aqui hoje, estou muito feliz por isso. Mas quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Vamos fazer a leitura, meus irmãos, a partir do versículo 36 do capítulo 9 de Atos. Que diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, glória a Deus, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Por fim, versículo 42. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Quem pode dizer amém? Amém? Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Continue a falar conosco neste momento. E como sempre faço, eu reconheço a minha dependência expressa e pública de ti. Porque eu sei que a virtude vem da tua parte. Nós somos apenas instrumentos e canais teus. Mas Deus, eu quero te pedir, Senhor, opera nesta noite milagres, maravilhas, porque tu permaneces o mesmo. Senhor Jesus, se o Senhor quiser batizar neste culto de missões com o Espírito Santo, o Senhor tem toda a autonomia para batizar com o Espírito Santo. Se o Senhor quiser repreender, Pai, enfermidades alojadas, o Senhor tem toda a autoridade para repreender as enfermidades físicas, psicossomáticas, Pai, porque tu tens poder sobre elas. Continua entre nós, opera entre nós. E meu amigo Espírito Santo, eu te convido, permanece conosco, permanece conosco, permanece conosco. Seja bem-vindo, Senhor, neste momento da palavra.
Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh glória, nós te louvamos, Senhor, por isso. A igreja concorda dizendo: meus irmãos, o Espírito Santo é meu amigo. Eu não sou nada sem ele. E sabendo da responsabilidade que teria nesta noite, pedindo a Deus uma palavra, ele me dirigiu para este texto que nós acabamos de ler. Meus queridos irmãos, eu quero vos pregar baseado no tema: Dorcas vai voltar a viver. Você pode repetir comigo no 3. 1, 2, 3. Dorcas vai voltar a viver. Amém? Diga para quem está perto de você, se prepare. Você vai ver Dorcas viva novamente. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos diante do livro do Atos dos Apóstolos. Todos nós somos conhecedores que o livro de Atos foi escrito por Lucas em meados do ano 63 depois de Cristo. Lucas vai escrever este livro tratando sobre a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Lucas ele vai centralizar a pessoa de Cristo, vai centralizar a pessoa do Espírito Santo como mola propulsora do crescimento e prosseguimento da igreja. Todos nós sabemos e somos conhecedores que a obra missionária só teve essa proporção gigantesca porque Jesus é o centro, é o pilar central, e o Espírito Santo nos impulsiona, nos revestindo com o seu poder, com a sua graça, para que venhamos alcançar vidas, alcançar os perdidos que estão nos seus desvaneios. Eu lendo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos nos deparar, queridos, com narrativas muito nobres e muito belas. Porque Lucas, com todo o seu conhecimento geográfico e literário, ele aqui mais precisamente no capítulo 9 do livro de Atos, ele vai tratar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Todos nós somos conhecedores que o capítulo 9 de Atos é marcado e é muito conhecido por essa passagem, onde Saulo tem um encontro com Jesus. E o Espírito Santo me dirigiu para tratar hoje sobre essa personagem bíblica chamada Dorcas. Quando falamos, meus irmãos, sobre esta mulher chamada Dorcas, e mais precisamente tratando de um culto de missões com uma temática de dia de mães, o Espírito Santo me dirigiu a tratar sobre este tema: Dorcas vai voltar a viver. Você vai observar que a partir do versículo de número 32 do capítulo 9, a Bíblia vai tratar sobre um homem chamado Enéas, que ele recebe a cura. Pedro se dirige para Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E depois da cura que Enéas recebe, nós iremos nos deparar com a passagem de Dorcas. E quando você lê, existem algumas curiosidades que eu queria tratar com os irmãos aqui. No versículo 36, irmãos, a Bíblia vai dizer: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Observe, e havia em Jope, com contexto geográfico. Jope, todos nós sabemos que é uma cidade portuária com cerca de 17 quilômetros de Lida. Então a Bíblia vai afirmar que esta mulher chamada Tabita, ela está localizada em Jope, uma cidade marítima. E depois o versículo vai detalhar dizendo: ela habita em Jope, mas ela é uma discípula. Significa dizer que ela, Tabita, já tinha tido um encontro com Cristo. Ela era seguidora de Jesus. Tabita, Dorcas, ela sabia que Cristo era salvador de sua vida. Ela era redentor, porque ela teve um alcance com Cristo. E a Bíblia vai afirmar que ela era discípula, ela era seguidora. Ela cria no sacrifício, na redenção e no poder de Cristo, através de sua graça, para o pecador que se arrepende. E quando você vai observar, a Bíblia vai tratar sobre esta mulher que serve a Cristo, esta mulher que segue a Cristo, e esta mulher que teve um encontro com Cristo. Quando falamos sobre ter um encontro com Cristo, nós temos que entender que todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não permanece na mesma vida de antes. Aquele que tem um encontro com Cristo,
automaticamente, quando esse encontro é transparente, sincero e verdadeiro, uma mudança de práticas, pensamentos acontece. Então você entende que nós que somos discípulos de Cristo, seguidores de Jesus, nós temos que viver uma vida constantemente de mudanças de práticas errôneas para práticas certas, práticas corretas, práticas íntegras, práticas sinceras, aonde Cristo é glorificado e o Espírito Santo, ele é honrado. Então nós que temos um encontro com Cristo, nós temos que mudar a nossa maneira de viver, nossa maneira de agir e a nossa maneira de pensar. Esta era uma discípula, uma seguidora. Observe bem, a Bíblia vai dizer que ela, Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Muitas pessoas quando lê esse texto ficam se perguntando como é que pode, ela tinha dois nomes. Tabita, queridos, é uma palavra oriunda do aramaico que significa gazela. E Tabita, traduzido para o grego, significa Dorcas. Então é o mesmo nome com o mesmo significado. Então você vai observar que Dorcas, Tabita significa gazela. Significa justamente se remetendo a um animal que ele é um pouco nervoso, porém ele é ágil, ele tem agilidade. Nervosismo unido com agilidade, com potência no salto, com potência na corrida, com velocidade. Então a Bíblia diz que esta mulher, essa discípula, era chamada Dorcas. Mas a Bíblia também vai afirmar que ela estava cheia de boas obras. Ela estava cheia de esmolas que fazia. Quando você vai observar, a tradução da NVI vai dizer: e Dorcas realizava obras de caridade. Ela estava repleta de obras boas. E quando você vai ler o contexto desta mulher e dessa passagem, remetendo-se para um culto de missões, nós iremos aprender com Dorcas alguns pontos que devemos exercer na nossa vida como cidadão e no nosso ministério como obreiros de Deus. Você observe que Dorcas, ela estava cheia de boas obras. Queridos irmãos, nós vivemos em um tempo de muitos conflitos. E nós temos que entender que se nós não vigiarmos os conflitos espirituais, eles vão sucumbir o nosso elo de comunhão com o Eterno. Tem muitas pessoas que, por serem pressionadas diariamente pelos conflitos espirituais, elas tendem a não terem mais força, não terem mais vigor para guerrear contra as guerras espirituais, contra as pressões do maligno. E se nós não tivermos cuidado na obra de Deus para combatermos o mundo espiritual com vigor, com autoridade, nós iremos sucumbir. E eu prego para pessoas aqui que, quem sabe, fazendo a obra de Deus, se deparou com pressões espirituais, se deparou com pressões no mundo espiritual que tem te levado a um tempo de frieza, a um tempo de desânimo, a um tempo de rejeição ao chamado, rejeição ao propósito. Nós nunca vivemos em um tempo onde tantas pessoas, por causa da pressão espiritual, não tem mais feito a obra de Deus como fazia antes. Não tem mais pregado com prazer como pregava antes. Não tem mais cantado com prazer como cantava antes. Mas Deus te trouxe para este culto para dizer para você: quem está desanimado, quem está desembocando para um desânimo espiritual, para uma morte espiritual, eu tenho uma notícia para dizer: Dorcas vai voltar a viver. As pressões espirituais não podem tirar o propósito da chamada que Deus colocou em você. Darabando e queis que mais. Eu prego para pessoas aqui que o coração está dilacerado por causa disso. O adversário tem amordaçado você. Você não tem força, não tem vigor,
não tem agilidade, não tem dinamismo, tem alguma coisa travada. Mas no mundo espiritual, o Espírito do céu me comunica para dizer para alguém: há uma quebra de impedimentos nesta casa. Há uma quebra de impedimentos nesta noite. Há alguém que está amordaçado pelas guerras espirituais vai ser liberto, porque Deus quer você atuante, cheio, cheia para fazer a obra dele. Ora mandou e jaz. O inimigo tenta de um lado, ele tenta do outro, para travar você. Você fica dominado por um desânimo que você não sabe de onde vem. Nada que se refere à obra de Deus, nada te impulsiona, nada te alegra. É algo tão maligno que tudo que se refere à igreja já vem em dificuldade, já vem em empecilho. Não tenho condições de ir. Eu não posso aceitar o departamento. Eu não posso cooperar no culto de missões. Eu não posso trabalhar na igreja. A prioridade é sempre o material, o natural. Mas o Espírito Santo me comunica: ei, se lembra da chamada que eu te confiei. Se lembra da ferramenta que eu te emprestei. Tem gente nessa noite que vai ser chacoalhado. Deus vai te dar um chacoalho hoje. Vai te despertar. Quem crê que nesta noite o Espírito Santo está te revestindo para combater as guerras espirituais? Levante a mão para o céu e adore a Deus, porque eu sinto a direção do Eterno para dizer para alguém: receba revestimento agora, receba revestimento agora, receba esta graça agora. O inimigo tem pensado que você vai parar, vai desistir, não vai mais trabalhar para o reino, porque a guerra está travada. Mas escute o que o céu te comunica: maior é Deus que toma partido na guerra, maior é Deus que toma partido na guerra. Alabacandarais, reivindicandarais, recebe esta graça. Conflitos espirituais. Ele me ouve. Segundo tipo de conflito, pastor Paulo Batista, que o Espírito Santo me dirigiu para trabalhar com vocês, que tem feito com que muitas pessoas tenham rejeitado a obra de Deus, esfriado na fé, desanimado. São os conflitos familiares. Pessoas que estão em um conflito tão intenso dentro de casa, um conflito familiar tão grande, que parece um ringue dentro de casa. Não tem respeito, não tem comunhão, não tem unidade. É uma coisa tão maligna, tão travada. É um conflito tão intenso, que tem feito com que você, a cada dia que passa, você tenha perdido até o prazer de viver, o prazer de estar junto dos teus. Tem horas que você diz: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Parece que quanto mais eu sirvo na tua obra, quanto mais eu te sigo, quanto mais eu faço, parece que o problema aumenta, se agrava, piora. E você vai observar que Dorcas, ela servia, ela estava cheia de boas obras, ela estava cheia de dádivas, ela estava trabalhando, ela estava servindo. Mas o fato de nós servirmos a Deus não nos isenta de sofrermos alguns percalços na trajetória cristã. E eu vou tratar sobre um percalço que a Bíblia vai afirmar que entra de forma de repetida na vida de Dorcas, que é a enfermidade. A Bíblia diz que ela serve, mas também a Bíblia diz que ela adoece. Você vai entender que todo missionário, ele passa pelos conflitos espirituais, ele passa pelos conflitos familiares, mas todo verdadeiro missionário, ele passa pelos conflitos consigo mesmo. Os conflitos aonde a sua carne ela é alcançada por enfermidades,
aonde a sua carne é alcançada por dores, aonde a sua mente é alcançada por um espírito de desistência, mesmo sabendo que a trajetória e o legado que ele está deixando é um legado de boas obras, é um legado de caridade. E você vai observar que Dorcas fica doente. E nesse tempo de pandemia é muito propício nós tratarmos sobre isso, porque muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, quem sabe perderam um parente, perderam um companheiro de peleja, perderam uma amiga de obra, perderam um companheiro de guerra. E às vezes, quantas vezes nós não questionamos a Deus, mas Senhor, Dorcas tinha tanta obra boa, Dorcas te servia com tanto prazer, ele te servia com tanto amor, porque de forma repentina a enfermidade assaltou a sua vida e ele foi. E ela foi. Ela baragaxandai, remia vagácia. Nós estamos nos deparando com um contexto de um verdadeiro missionário, que ele também é afetado pelas enfermidades. Quem sabe eu estou pregando para alguém que tem questionado a Deus porque Deus tirou alguém da sua vida. E esse alguém deixou uma lacuna muito grande. E todo dia que se passa é como uma ferida aberta que não se sara. Como se a ferida sangrasse a cada dia mais, de forma mais acentuada. E você tem dito, Deus, por quê? Questionamentos e mais questionamentos, dores e mais dores. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você, hoje é noite de você ser sarada por dentro. Hoje é noite de você ser sarado por dentro. Por quê? Porque a Dorcas, ela pode até ter sido alcançada por uma enfermidade. Mas eu quero trazer uma notícia para alguém. O Espírito Santo, Deus está cuidando de tudo. O verdadeiro missionário, ele também é assaltado pelas enfermidades. Versículo 37, acompanhe comigo. E aconteceu naqueles dias que enfermando ela, morreu. E você observa, irmãos, que aqui é um contexto onde ela, de maneira física, uma morte natural acontece. Mas escute, não perca a atenção. Eu estava lendo este texto e o Espírito Santo me deu uma direção para hoje. Sobre Dorcas que estão vivendo em um tempo de morte espiritual. Pessoas que serviram, pessoas que fizeram, mas foram assaltadas por uma enfermidade espiritual. Você acredita que a nossa alma também pode ser acometida por doenças espirituais? Quem nunca conheceu alguém que fez, que foi, e hoje se encontra, irmã Lúcia de Fátima, doente por dentro, enfermo? Tem horas que você olha para aquela pessoa e diz, rapaz, parece que você mudou completamente. Aquela pessoa que eu conheci está totalmente diferente. E eu lendo o texto, pastor Paulo Batista, o Espírito Santo me deu a direção. Meu filho, tem muitas pessoas que estão dentro da minha casa, mas estão enfermas espirituais. E outras já morreram. Mas um sopro de vida vai ser liberado para alguém nesta casa aqui. Um sopro de vida. Algo vai ser gerado e você vai voltar a ter vida novamente. Dorcas que estão enfermas, mulheres que estão enfermas na alma, o ministério está travado, a chamada está sufocada e o desejo está suprimido. Ministério está travado, chamada sufocada e o desejo está suprimido. Ministério travado, bloqueios. Você fazia a obra de caridade, você servia a Deus, você tinha um serviço prestado com zelo, desvelo, prazer, mas o ministério travou por uma enfermidade espiritual que veio. E eu vou dizer, tem coisas que acontecem no meio da nossa vida como igreja, que afeta a nossa comunhão e trava o nosso chamado. Vou dizer uma coisa para alguém, um perdão que não é liberado. Tem
Tem pessoas que não liberam o perdão que precisa ser liberado. E a chamada que estava tão colorida, florida, desenvolvida, se trava. E você acredita que em nosso meio há muitas pessoas, irmão Cipriano está agindo, que estão enfermos espirituais, com o ministério travado, porque não libera o perdão. Eu não perdoo. Elijah, Daguin, andei. Mas o Espírito Santo me usa para dizer para alguém: perdoe, Evácia. Libere o perdão, Derai. Libere o perdão, porque tu vai ver alguma coisa acontecer no mundo espiritual. Tu vai sentir o que tu sentia novamente. Tu vai ler a Bíblia e vai compreender o texto, porque as vendas serão retiradas. A cegueira espiritual da tua alma, da tua vida espiritual, será tratada pelo perdão que tu libera. Libera o perdão. Alabagai, Johas. Ei, Johosiandai. Ministério travado, chamada travada por um perdão que não libera. O desejo está sufocado. Aquele desejo que você até tenta expor, mas algo pressiona. Não faz, não faz, não faz, não ajuda, não coopera, não contribui. A alma é enferma e você não tem força para lutar contra a carne. Porque a alma está doente. São as Dorcas que estão com a alma enferma, com enfermidades espirituais, desejo suprimido, chamadas travadas, desejos suprimidos, ministérios sufocados. Quem acredita que hoje é noite de Deus desenvolver o teu chamado e o teu ministério? Um culto de missões, todos nós sabemos que é um culto de conscientização. É um culto onde nós somos confrontados com a nossa postura e a nossa realidade espiritual e ministerial diante de Deus. E hoje é noite de Deus tratar conosco na nossa individualidade. Se quisermos ter uma vida espiritual mais produtiva, precisamos entender que coisas pequenas precisam ser descartadas, para que você não perca a revelação espiritual que Deus tem para te dar. Às vezes, por coisas pequenas, nós nos embaraçamos. Por um olhar que nós vemos, por uma palavra que ouvimos, por um gesto que nós contemplamos, por uma oportunidade que nós não temos, nós embaraçamos. Nós começamos a julgar alguém. Não me deu porque tem inveja, não me deu porque não quer me ver crescer, não está me ajudando porque não quer me ver desenvolver. E aí tem coisas pequenas que vai acumulando dentro da gente, que se nós não tivermos cuidado, nós morremos espiritualmente. O que é que eu quero direcionar essa mensagem? De que forma eu quero direcionar essa mensagem? Foque em Cristo. Foque em Cristo. Decamaio vendeguei-se-ai. As enfermidades espirituais, em nome de Jesus, serão repreendidas desta noite. Seja sarada, seja sarado, seja curada, seja curado. Volte a se alegrar, volte a glorificar, volte a cantar hinos espirituais. Quem está entendendo o que Deus está falando nesta casa aqui? Aproveita estes 30 segundos que você tem agora para glorificar a Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Volte a glorificar Dorcas, volte a adorar o obreiro, homem de Deus, volte a profetizar, volte a cantar hinos espirituais. As enfermidades serão tratadas, as enfermidades serão saradas. Em nome de Jesus, bloqueios sejam quebrados nesta noite. O adversário não vai mais ter legalidade na tua mente. Eu vou dizer porque o Espírito Santo me dá uma direção. Tem mentes que estão dominadas por prisões
e não consegue compreender o que Deus quer. O adversário sabe que você tem projeto, sabe que você tem chamada, sabe que você tem ministério, e tem algo que está travando a tua mente, bloqueando o teu raciocínio, bloqueando o teu intelecto. Tu não consegue entender, não consegue compreender, mas Deus está quebrando, Deus está quebrando, Deus está quebrando, Deus está quebrando, Deus está quebrando. Angel Hava Sikei Bai. Let me over. Ela chega a ficar enferma. E olha que eu vou dizer uma coisa aqui para alguém. Tem pessoas que estão me ouvindo que estão enfermas. Enfermos espirituais. E tem pessoas que já morreram. Tem pessoas pela internet assistindo também. Tem pessoas que já morreram. Quem morre não tem mais vitalidade. Quem morre não tem mais postura. Quem morre não tem mais serviço. Vitalidade, postura e serviço. Diga comigo, vitalidade, postura, serviço. Tem pessoas que estão na igreja e estão sem vitalidade, sem postura e sem serviço. Por quê? Porque está morto. Quem está morto não tem domínio sobre si. E tratando sobre morte espiritual, quem domina esta pessoa que está morta em termos espirituais é o adversário. Ele se torna um instrumento fácil para manobras destrutivas. Tem pessoas que estão sendo um instrumento de manobra do adversário para suprimir aqueles que estão vivos dentro da casa de Deus. Este tipo de pessoa perdeu a postura de cristão, a postura de integridade, a postura de voluntariedade, a postura de um coração quebrantado, contrito e pronto para o serviço. Esta pessoa perdeu justamente a vitalidade, não tem alegria, não tem prazer em tudo que se refere à obra de Deus. Este tipo de gente que está morta espiritualmente, ela se torna uma pedra de tropeço na vida daquele que tem uma carreira promissora. Escute, tem pessoas que estão em sua vida e não estão agregando, e Deus me comunica para dizer para alguém: Ele vai soprar pedra de tropeço da vida de alguém. Por que, Thales? Porque tem pessoas que no lugar de te fazer produzir, crescer, ascender, se torna uma pedra de impedimento. E Deus me direciona para dizer para alguém: tem pessoas que perderam a vitalidade, estão querendo sugar a vida que há dentro de você para que você se equipare a elas. Então cuidado com a tua comunhão, com as tuas amizades, com os teus relacionamentos. Cuidado para quem você conta as tuas particularidades, os teus segredos, aquilo que acontece dentro da tua casa. Vigia para quem tu conta, vigia para quem tu liga. Tens cuidado. E Jeová secandai. Nós temos que ter cuidado com isso. Vitalidade, postura, disponibilidade. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que até hoje disseram não a chamada de Deus. E Deus está dizendo para você: para de interromper o meu propósito. Labai, jarracia, aceita o que eu quero para ti. Garabai. O meu projeto é maior do que o teu. Andai. O meu caminho é mais nobre do que o teu. Darai. Aceita o que eu quero. Davácia. Camando, bandagai, jamandai. Não aceito mais não como resposta. Bauit, skietou e chomen de canaraia. Alamoicho vacindaraia. Se porventura não aceitares, eu te quebrarei. Eu te tratarei, porque te quero no meu propósito, te quero na minha relabaia, na minha obra, te quero na minha guerra, te quero na minha casa, servindo, devai, adorando, rebai, remindovia e produzindo. Assim diz o Senhor nesta casa.
E ela morre tendo lavado, a depositaram no quarto alto. Para você que não sabe a cerimônia de velório da cultura judaica, eles pegam um corpo, eles lavam o corpo, os pés, as mãos e a cabeça com água fria. E todo o resto do corpo eles lavam com água quente. Pegam algumas flores de camomila com rosas ressecadas e colocam no corpo. E a água quente que é usada justamente para despertar na cultura judaica qualquer tipo de vida restante que haja no corpo. Depois disso, eles pegam o corpo e levam para o cenáculo. Em traduções aí você vai ver que está dizendo: e levaram o corpo para o cenáculo, para o quarto alto. Levaram o corpo de Dorcas para o quarto alto. E a cultura judaica, os pastores, os cooperadores que aqui estão, sabem muito bem que eles têm efetividade em enterrar logo os corpos. Eles não ficam com os corpos expostos por muito tempo. Mas a Bíblia vai dizer que levaram o corpo de Dorcas para o quarto alto. E no versículo 38 a Bíblia diz: e como Lida era para Jope perto, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Ponto. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. Os crentes daquela redondeza, quando souberam que Pedro estava em Lida, enviaram os varões para trazerem Pedro para Jope, porque sabiam que Pedro tinha autoridade espiritual e possivelmente Dorcas poderia ser ressuscitada e voltar a viver. Ou seja, uma expressão de fé. Enéas tinha sido curado. Ou você acha que a cura de Enéas está aqui por acaso? A cura de Enéas vem antes da ressurreição de Tabita. Depois os varões chegam e dizem: Pedro, vamos para Jope, porque Tabita morreu. Então a Bíblia diz que Pedro se desloca para Jope. E chegando lá ele se depara com viúvas que estavam chorando. Viúvas que estavam vestidas com as túnicas que ela fizera. Dorcas tinha costurado túnicas, vestimentas para aquelas viúvas. Viúva no contexto judaico simboliza e se refere a mulheres que estavam em estado de necessidade, em um estado de desprezo, em um estado de pendências financeiras, pendências protetivas, porque o patriarca falecera, o pai de família morrera. A Bíblia diz que estas viúvas estavam chorando e mostrando as túnicas. E no versículo 40, a Bíblia diz que Pedro fez com que todas as viúvas saíssem de dentro da casa. E a Bíblia diz que Pedro fica com Dorcas no quarto alto. E antes dele pronunciar qualquer palavra ao corpo que ali estava inerte, a Bíblia diz que Pedro vai orar. Olha para alguém que está perto de você e diga assim para ele: a oração ainda resolve. A oração ainda resolve. Quem crê no que eu estou pregando, glorifique a Jesus. E Pedro foi-se, ou se pôs-se, ou se colocou de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Vou repetir para ver se tem crente que glorifica Jesus. Tabita, levanta-te. 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 Ah, Thales, lá em casa eu estou me deparando com um tipo de pessoa que se caracteriza como uma Dorcas. Está enferma e já morreu espiritualmente. Eu vou dizer algo aqui: se você não der um glória para Jesus, Deus vai te utilizar dentro da tua casa como um Pedro para trazer Dorcas de volta à vida. E banjo fintei. Tu és a coluna de lá. E Deus já te deu autoridade. Tu não estás orando? Então te prepara, porque Ele vai promover. Ei, Vandagai, Ele vai criar uma situação. Guarde isso. Vai trazer alguém que está nessa situação para perto, para Ele utilizar você como instrumento, para que a vida que há dentro de você seja jorrada para Dorcas. Você é o instrumento que Deus vai utilizar para trazer Dorcas de volta para a vida. Levanta-te. E qual é, queridos, a primeira ação que Dorcas faz, ou que Dorcas expressa? Ela abriu os
abriu-os. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Amandou vandagai. Elerio vagai. Ebiojohashandagash. Os olhos de Dorcas vai voltar a ser abertos. Tu não estava pedindo uma palavra nesta noite? Os olhos vão voltar a ser abertos. Da calabaia. Por que, Thales? Porque o fôlego de vida vai ser gerado novamente. Os olhos de Dorcas abriram. E depois que ela abre os olhos, quem ela vê? Pedro. E depois que ela vê Pedro, ela se assenta. Ou seja, a postura, ela é mó. Irmãos, quem está entendendo o que eu estou pregando? Eu disse que quem está morto não tem postura. Quando Pedro ora por ela, ela recebe vida, os olhos se abrem. E o que é que ela faz? Ela se assenta. A postura vai mudar. A postura vai mudar. Vai. A postura vai mudar. Ou seja, ela se assenta, pastor Paulo. No versículo 41. E ele dando-lhe a mão. Dê a mão. Dê a mão. Estenda a mão. Devagai. E dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, assentou-lhe a viva. Sabe o que você quer dizer? Você vai ser o instrumento que Deus vai usar para gerar vida a quem está morto. Você vai ser o instrumento que Deus vai utilizar também para estender a mão, para ajudar a pessoa a completar ou se posicionar da maneira que Deus quer que ela se posicione. Tem pessoas que você tem se deparado que estão apenas sentadas. Já voltaram a viver, abriram os olhos, estão sentadas e Deus está dizendo para você, falta agora você estender a mão para levantar. Estenda a mão. Estende a mão, Pedro. E a Bíblia diz que dando-lhe a mão, unidade, comprometimento, responsabilidade, disponibilidade com a chamada, com o ministério, elo firmado, elo construído, dando-lhe a mão, levantou. Irmã Lúcia, Dorcas vai voltar a ficar de pé. De caixas. E ela levanta. E o que é que Pedro faz? Chama os santos e as viúvas e apresentou-lhe viva. Alguém vai ver Dorcas viva novamente. Alguém vai dizer, pastor Paulo, como é que pode? Aí você vai dizer, rapaz, Jesus deu autoridade e Dorcas voltou a viver. Pedro, como é que foi isso? Foi Cristo. Lucas, como é que foi isso? Foi Cristo. É poder, é virtude. Que há em você, que há em você, que há em você, que há em você. Dorcas vai voltar a viver. Aí você vai fazer o que? Chama os santos e as viúvas. Chame aqueles que presenciaram a morte para ver ela respirando novamente. Alguém está entendendo? Chama aqueles que presenciaram a morte para verem Dorcas respirando novamente, porque ela vai ser apresentada viva. Versículo 42. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. O milagre que vai ser realizado através de você vai impactar pessoas, vai impactar grupos familiares, vai impactar a sociedade que está ao teu derredor, porque vai chamar a atenção. Alguém vai ser chamado a atenção para ver o milagre de pé, o milagre andando, o milagre caminhando, o milagre olhando, falando, respirando. E uma coisa que Dorcas sabia fazer muito bem era costurar. Te prepara, porque as túnicas que ela fazia, ela vai voltar a fazer novamente. O que eu quero dizer com isso? Te prepara para você voltar a ser o que você era antes.
Pastor Paulo, eu posso orar pelos irmãos, pastor? Posso fazer oração pela igreja? Falta 2 minutos. Posso? Pensando, pastor Paulo, fiquemos em pé, por gentileza. Aonde você estiver, eu vou orar por você agora. Feche os olhos. Feche os olhos, fique de pé. Vou fazer uma rápida oração por você. Você que sabe que Deus tem uma chamada e um ministério contigo. E você passou por todos esses processos. Você que está se sentindo enfermo espiritualmente, precisando de um toque de Deus, precisando de um Pedro para ser um instrumento de milagre, um instrumento de vida. Ore comigo nesta noite. Ore, clame ao Senhor nesta noite. Feche os olhos, querido Deus e eterno Pai. Graças te damos, Senhor, por estarmos em tua presença nesta noite. É bem verdade, Pai, que tu permaneces o mesmo. O Senhor não mudou com o tempo. Não sofrestes variação, Pai, pela modernidade que hoje estamos vivendo, por um tempo de caos que estamos vivendo. Mas nós cremos que tu permaneces o mesmo. Tu permaneces um Deus que pode curar, que pode levantar a Dorca, que está morta no cenáculo, no quarto alto, Deus. E eu quero orar pelo teu filho e a tua filha que se encontra nesta noite dizendo: Senhor, eu preciso voltar a ser o que eu era antes. Deus, quantas pessoas não foram assaltadas pela enfermidade espiritual, não conseguem mais te sentir, não conseguem mais sentir o teu mover, sentir a tua presença, estão frias, estão apáticas, Deus. Mas nesta noite, Senhor, eu quero te pedir: libera a vida sobre Dorcas. Libera a vida sobre Dorcas. Aonde há alguém nesta casa, Senhor, que está desanimado, alegre eles, anime ela. Aquele que está sem força, Pai, fortifique, fortifique. Aquele que está dizendo: Senhor, eu preciso voltar àquela comunhão que eu tinha, sentir aquela graça que eu sentia. Renova ele agora, renova ele agora. Aquele que não é batizado, Senhor, como Espírito Santo, batiza nesta hora, batiza nesta hora, batiza nesta hora. Aquele que já é batizado, que nunca mais falou línguas contigo, renove a tua filha agora, Senhor. Renove o teu filho agora, Senhor. Renove eles, renove ela, em nome de Jesus. Eu quero também orar, Senhor, aproveitando este momento, por todos aqueles que estão com enfermidades físicas da cabeça à planta do pé, em nome de Jesus. Enfermidade alojada, saia, 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 em nome de Jesus. Da cabeça à planta dos pés, nódulo no seio, seja diluído agora pelo poder que é no nome de Jesus. Hérnia de disco, bico de papagaio, desvio na coluna, rabagais, em nome de Jesus. Seja curado, seja curada, seja sarado, seja sarada. Inchaço no tornozelo, saia. Labagais, inchaço no joelho, saia. Osteoporose, diabetes, descontrole das taxas, sejam controladas agora. Ramanagai, Shemedigo, Praiokeminagai, em nome de Jesus, saia. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque Dorcas voltou a viver. É isto que te pedimos e desde já te louvamos eternamente. A igreja diz: muito obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher, a cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Oh, maravilha, glória, glória a Deus. Que maravilha dos irmãos
Eu creio, amados irmãos, que Deus nesta noite curou diversos irmãos aqui. Eu creio que a mão do Espírito Santo passou por diversos irmãos aqui, que estão enfermos, tanto espiritualmente, quanto materialmente, quanto corpo físico, amados. Deus está dando um basta em muitas situações difíceis, situações impossíveis, que você tem chorado, que você tem lamentado, mas Deus, nesta noite, Ele te curou. Como Ele curou e ressuscitou Dorcas, através de Pedro, através desta palavra. Deus te curou nesta noite. Creia e tome posse da sua vitória e vá para casa feliz. Oh, glória! Eu estou muito feliz, amados, e quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, por mais um culto de missões, pela autorização do nosso pastor, pela confiança do nosso pastor Paulo, por toda a direção, por todo o ministério, pelo amado irmão Cipriano e por toda a equipe de missões que tem contribuído e por todos os irmãos contribuintes que estão contribuindo tanto financeiramente quanto em oração, amados. A minha gratidão nesta noite e a honra e a glória para o nome do Senhor. Eu quero passar agora o trabalho para o pastor Paulo e quero agradecer a presença desse vaso de Deus, Thales, meu querido, que Jesus continue te abençoando e continue te enchendo na terra, amado. Um abraço para sua mãe também, para toda a sua família. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, passar para o pastor Paulo, a igreja diz... Amém? Quem está feliz? Deus falou para nós nesta noite. Há 8 dias atrás nós estudamos aqui os dons de poder. E vimos também dom de línguas. E dizia que quem fala línguas estranhas se edifica a si mesmo, a não ser que haja intérprete, que é para que a igreja receba edificação. Vocês viram hoje aqui isso? Quem viu? Quem prestou atenção? Jesus Cristo é o mesmo ontem, quando os irmãos pregam aqui, eu não gosto de conversar, eu gosto de ouvir. Eu hoje não preciso complementar nada, que a mensagem já foi dada. Vamos para casa com a cura que Jesus curou você. Agora eu quero pedir 5 minutos aos irmãos. Nós vamos tirar mais uma oferta para o irmão que nós estamos tirando a oferta para ele, que está necessitado. Abra o coração e dê com amor. A irmã Nádia vai cantar, vai louvar a Deus com um hino, e nós vamos recolher esta oferta e depois nós iremos para nossas casas. Tá bom assim? Amém. Quem está alegre não está triste, né? Saúdo a igreja com a paz do Senhor.
Peço que os irmãos que souberem me ajudem. Depois de uma palavra dessa, nós sabemos que o Espírito Santo falou conosco e está conosco. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou e mesmo assim se importas comigo e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos, lembro que sou dependente de Deus. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Uma certa vez, no capítulo 3 de Atos, Pedro foi orar, hora nona, encontrou um paralítico, mendigando. E ele, olhando para Pedro e João, disse: me dá a esmola. Pedro disse: nós não temos prata nem ouro. Não, ele disse: olha para nós. Ele olhou: nós não temos prata nem ouro, mas o que estamos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Ele andou. Agora Dorcas estava enferma. Os irmãos inteligentes, sabendo que Pedro estava em Jope, mandaram chamar. Não deu outra. Pedro chegou para certificar, subiu no quarto alto, olhou tudo direitinho, estava tudo certo, como disseram, morreu mesmo. Sai todo mundo agora. Dobrou o joelho de Jesus. Eu mando ela levantar ou não, Jesus? Por isso que ele orou. Ele não ia chegar levantando, não. Eu quero saber se Jesus quer que ela volte à vida. E quando ele orou, o Senhor disse: manda. Ele levantou-se, virou-se para ela, chegou-se, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta.
Tabita levantou. Porque Deus queria que Tabita levantasse. Pedro disse, eu mando ela levantar, Senhor. O Senhor disse, mande. Mande, meu filho, mande. Isso é para que se manifeste nela a glória de Deus. Amém? Milagres. Milagres. Quem está feliz nesta noite, vai para casa alegre. Levante-se. Toda a igreja em pé. Nós vamos convidar o nosso irmão presbítero, nosso irmão Gilvão, para orar. E depois eu daria a bênção apostólica. Saúde, amada igreja. Terça-feira estaremos aqui em culto de... Quem gosta de doutrina? Levanta a mão. Toda a igreja gosta, amém. E quinta, culto da criança missionária. E quinta pela manhã, ciclo da oração. A mocidade, por favor, fique só 5 minutos após o culto. Amém? Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Oremos, Deus eterno, maravilhoso Senhor, Rei da glória. Te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade ímpar, Senhor Deus, de termos, meu Pai, recebido do céu, meu Pai, esta mensagem, Senhor, e possamos, meu Pai, aplicar nas nossas vidas, que muitas orcas sejam ressuscitadas nessa noite, que o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, Pai, seja sobre a vida dos Teus filhos, nos ajudando-nos, Senhor, ressuscitando-nos, ó meu Pai, para que possamos cada dia alcançar a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua salvação, Pai, para que naquele grande dia, quando o Senhor, meu Pai, aleluia, bradar sobre as nuvens e chamar a Tua igreja, estaremos, Senhor, preparados, Pai, porque o Senhor é o Deus grande, onipotente, onisciente, é o Senhor que pode todas as coisas. Nos leva para casa, Senhor, debaixo da Tua santa mão potente, no livro de todo mal. Senhor, dá-nos a Tua graça, a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Digam assim comigo. Thales, volte outra vez. Curvem as vossas cabeças. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém!